Glórias a Deus, bendito é o Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus é fiel, Deus é rico em misericórdia. Embora, meus amados e queridos irmãos, nós estamos enfrentando essa pandemia, né, que está assolando a face de toda a terra, que está assolando também a humanidade. Muitos estão em pânicos, muitos estão em desespero, mas certo é uma coisa, meus amados e queridos irmãos: todas as coisas que Deus permite na face da terra, Deus ele tem um propósito. Meus irmãos, Deus ele não faz nada sem propósito. Deus também, ele é perfeito, ele não erra. Então Deus, ele sabe o que está fazendo. Meus amados e queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de trazer aqui uma palavra para os vossos corações e um tema que eu acredito ser muito importante para os dias atuais, um tema muito oportuno, muito pertinente e eu acredito assim que vai falar tremendamente ao seu coração. Muitos de nós, como sabemos, nós agregamos a uma igreja, a uma comunidade, nós ouvimos falar do Evangelho de Cristo. Um dia, quem sabe todos nós já nos deparamos erguendo a mão numa igreja evangélica e aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Mas a pergunta é nesta tarde: será que eu sou verdadeiramente convertido? Será que realmente eu me converti? O que seria conversão? O que seria arrependimento? Se nós formos analisarmos as passagens bíblicas da palavra de Deus, vamos notar que Jesus Cristo, ele exigiu, né, o arrependimento. Também João Batista, quando ele estava ali no Rio Jordão, né, realizando o batismo para confissão dos pecados, João Batista também ele proclamou o arrependimento. E ele disse que sem o verdadeiro fruto digno de arrependimento, não é arrependimento. Então, o que nós podemos entender nesta tarde sobre arrependimento? O que é arrependimento? Será que realmente eu me arrependi? Será que realmente eu sofri este arrependimento verdadeiro que a Bíblia Sagrada ela nos pede, ela requer? Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então vamos ver nessa tarde se realmente você se arrependeu. O que é arrependimento? Primeiramente, que nós temos que entender que arrependimento é uma mudança de atitude. Você foi para a igreja, aceitou a Cristo, você se converteu, você se arrependeu, mas você teve uma mudança de atitude na tua vida ou mesmo você se agregando a uma organização religiosa, você continua o mesmo. Suas atitudes não mudaram? Então você não se arrependeu. Então, o que é verdadeiramente arrependimento? A pessoa que na verdade se arrepende, ela muda de ideia, os seus conceitos mudam. Ela decide então viver uma forma diferente dos padrões do mundo, dos padrões daqueles que não professam a fé e que não servem a Cristo Jesus. Esse é a evidência de um verdadeiro arrependimento. A salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se vira para Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas o que significa a palavra arrependimento?
A palavra arrependimento significa mudar de direção ou mudar de pensamentos. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Essa passagem você pode encontrar lá em 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 25. Na Bíblia, arrependimento, o que é? O que seria arrependimento na Bíblia? Na Bíblia, arrependimento significa reconhecer os seus pecados. Se isso não ocorreu na tua vida, meu amado, você nunca se arrependeu. Para se arrepender, a pessoa precisa entender que pecou. Todos pecaram. A Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Deus, ele olhando para a terra, não viu um justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a pessoa que na verdade ela se arrepende, o que acontece? Quais são as evidências do verdadeiro arrependimento? Essa pessoa se entristece. Por que ela se entristece? Porque entende que o pecado é errado. Ela entende que o pecado entristece o Espírito Santo, que o pecado ofende a santidade de um Deus que é santo. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, e o versículo 9 ao 10, por isso, pede perdão a Deus. Então, um verdadeiro arrependimento é isso. Ele sabe que é pecador, reconhece os seus pecados, ele se volta para Deus. Quando ele comete algo que ofende a santidade de Deus, ele se entristece, se arrepende e pede perdão a Deus. Esse é realmente o verdadeiro arrependimento de uma pessoa que se diz convertida, que se diz salvo. Qual é outra evidência que ocorre na vida de uma verdadeira pessoa que está arrependida? Mudar de vida. Essa é a etapa mais principal de tudo. O arrependimento não é também só ficar triste por causa do pecado. Não se engane com isso. Não é somente isso. Arrependimento é também decidir mudar de vida. Ou vou ser mais claro, quando alguém se arrepende, ela decide abandonar o pecado e viver para Deus. Não se contenta com o pecado, quer fazer o que é certo e agradar a Deus. Você pode estar lendo lá em Romanos, no capítulo 2, e o versículo 6 ao 8, que vai nos tratar sobre este assunto. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quais são agora as consequências do verdadeiro arrependimento? Então, a principal consequência do arrependimento é uma vida diferente. A atitude em relação ao pecado muda. Agora, a pessoa não quer mais continuar pecando. Com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus, pode rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo. Você pode estar lendo lá em Tiago, no capítulo 7 e o versículo 8, Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós tínhamos um pensar totalmente distorcido o que era arrependimento, segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Então, que nós possamos entender nesta tarde o que é o verdadeiro arrependimento, segundo a luz da palavra de Deus. Então, a pessoa arrependida, ela está pronto a aceitar a correção de Deus e aprender como viver de maneira certa. Isso não significa também, logicamente, que você nunca mais vai pecar, mas significa que vai pedir perdão, se esforçar para fazer melhor e lutar contra o desejo de pecar. Você pode ler lá em 1 São João, Primeira Epístola de São João, no capítulo 1 e o versículo 8,
Então, nós temos que aprender o que significa realmente o que é o arrependimento diante de Deus, diante das Escrituras. Então, outras consequências do arrependimento é a libertação da culpa. Quando uma pessoa ela se arrepende, quando ela se arrepende verdadeiramente, Deus perdoa seus pecados. Agora não precisa viver mais com o peso da culpa. A pessoa arrependida entende que não está mais debaixo da condenação. Isso aí todo mundo sabe de cor, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, verso 1, que diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela não anda mais segundo os seus desejos, segundo as paixões, segundo as concupiscências desse mundo, não. Ela anda agora segundo os conceitos de Deus, para agradar a Deus. E com o tempo, o arrependimento vai trazer o quê? Vai trazer mais consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar boas obras. Isso aí também a gente pode ler que é lá em Tito, no capítulo 2 e o versículo 14. Então, ele põe o desejo de fazer o bem no coração e ajuda a pôr em prática. Irmãos, tem uma passagem na palavra de Deus que diz que o pecado ele não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, fato é que quando pecamos é porque nós queremos pecar. Nós gostamos do pecado. E quando nós gostamos do pecado, Deus fica impossibilitado de fazer algo por nós. Então, meus amados e queridos irmãos, nessa noite, em nome de Jesus, fica com essa palavra, que Deus possa falar melhor ao teu coração. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, das suas ações, das suas atitudes, se arrependa nesse dia, nesta hora, peça perdão a Deus, viva o verdadeiro arrependimento e Deus, com certeza, vai realizar um milagre na tua vida. Fique com essa palavra nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.